Bom dia a todos e espero que a semana tenha corrido bem, na medida das possibilidades. Acabámos a semana passada com uma nota bastante negra sobre o progresso e parece que sem o progresso é impossível ter esperança. Mas não é verdade, na pesquisa que fiz para preparar estes episódios, há uma coisa que me saltou-me e fiquei preso e estive a pensar um bocadinho. É sobre um estilo de música, que em português a tradução é espirituais negros ou soul, ou gospel, não sei qual será o melhor termo, porque não sou muito dado à música, mas o que eu queria salientar é a expectativa que os escravos no século XIX tinham, que é refletida no conteúdo das suas canções. Uma das canções que eu mais gosto é o Amazing Grace, e a segunda parte fala de uma esperança, de um mundo melhor. Todos nós temos uma noção base das condições da sua existência nos Estados Unidos, nas plantações de algodão e, mais concretamente, por todo o sul dos Estados Unidos. As suas condições eram atrozes. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de suicídio era bastante baixa. E a questão que eu quero colocar é porquê que gente que não tinha muita expectativa quanto à melhoria das suas condições, eles permaneceram vivos? Qual a razão fundamental para essa realidade? E isto não tem a ver com a minha opinião, tem a ver com alguns estudos que foram feitos e particularmente de um senhor que discursou numa faculdade americana sobre este tópico. Ele vai dizer que é por causa da esperança que eles tinham, de um amanhã melhor, de um lugar onde a justiça ia imperar, onde a dor e o sofrimento não mais existirão. Um lugar de felicidade plena e completa. E é isso que é refletido nos poemas das suas canções. E aquilo que eu quero salientar com esta realidade é que o progresso não origina esperança, mas é possível ter esperança apesar de não haver progresso. É isso que este estilo de música traz até nós, até os dias de hoje. Significa que para ti, apesar da tua vida estar como está, e existires como existes, é possível ter esperança. Mas uma esperança que sobrevive à morte também. Este é o outro lado da questão. A morte ensombra tudo. Este é o outro lado. A morte ensombra tudo. Porque a morte leva-nos tudo. Leva-nos aqueles que nós amamos e, por fim, acaba por levar-nos a nós mesmos. A forma de lidar com a morte nos dias de hoje é tentá-la que ela faça parte da vida. Há uma frase no Rei Leão em que o jovem leão ouve os outros leões a falar, em que é dito: nós leões comemos os antílopes. E nós acabamos por morrer, ou por morrermos vamos fertilizar a terra. Por fertilizarmos a terra vamos fazer com que a erva cresça, que os antílopes comem. Então isto é tudo parte do ciclo da vida. E tentamos resolver a questão da morte nesta realidade. Faz parte da vida. Mas ao mesmo tempo, a prática da vida diz que isso não é possível. Não, ela nunca faz parte da nossa vida. Por mais conhecimento tenhamos, por mais informação que possamos ter e habituados a lidar com ela, ela sempre foi, é e sempre será alguma coisa estranha à nossa vida.
Mas há uma esperança que é possível ter que resiste à morte. Epicuro ele tem a seguinte frase, eu vou tentar parafraseá-la. Ele em suma diz: o problema não é a morte em si, mas aquilo que está para além da morte, se existe alguma coisa. E este é o outro lado da morte com que nós temos que lidar. Algumas pessoas afirmam categoricamente a dizer que ninguém vem de lá para cá para dizer o que se passa. Acho que não é bem assim, mas deixaremos isso para um outro episódio. Mas aquilo que agora quero meditar com vocês nestes breves momentos é acerca desse abrir dessa porta, a última porta. Há um tempo atrás eu li um livro que já mencionei nestes momentos que temos partilhado, é o Processo de Franz Kafka, em que há um indivíduo que é-lhe movido um processo, mas ele não sabe exatamente o que é que contém esse processo. Simplesmente as pessoas começam a cruzar na rua e começam-lhe a dizer que foi movido um processo contra ele. Ele não sabe ao certo o que é, mas sente-se inseguro e impreparado para enfrentar o tribunal. Como que um boato que se cria e que origina medo. E algumas pessoas querem fazer-nos acreditar que é simplesmente um boato provocado pela religião. Porque afinal de contas, não existe nada. Só fazemos parte do ciclo da vida. Será que é mesmo assim? Quando alguém que nos é querido morre, no íntimo do nosso ser nós gostaríamos que existisse um lugar bom para acolher essa mesma pessoa. Se não existe nada, como é que tu podes ter esse sentimento? Ou será que no íntimo do nosso ser nós gostaríamos e até de certa forma sabemos que existe esse lugar? O problema é que para existir um lugar desses tem que existir um Deus. E se esse Deus existe, então vou ter que me defrontar com Ele, vou ter que encará-lo. E eu sei que não estou preparado. Mas deixe-me voltar o tabuleiro, deixe-me voltar as coisas de outra forma. E se não temos mais nada que esta vida? Se a esperança que aqueles escravos afro-americanos tinham não existia? Que vazio de vida não deveriam ter suportado? Será que aquilo foi ilusão? Tem que ser alguma coisa maior e mais profunda do que uma mera ilusão. Porque quando a dor acontece, quando experimentamos o sofrimento atroz, não há simplesmente uma ilusão, uma crença sem factos, sem substância, sem base, que permaneça na nossa vida e não desapareça nos momentos mais angustiosos. Ou se quisermos de outra maneira, um sentido para a nossa existência. Um lugar para onde nós estamos a caminhar. E se esse lugar existe, então vale a pena eu fazer a jornada até chegar a esse lugar. A questão que impõe-se, qual o caminho e como chegar até lá. Voltaremos aqui na próxima semana. Que Deus ricamente te abençoe.